Quero que você fique preparado para um novo tempo, um novo mês que está começando. E fique atento e esperto às coisas que comandam esses 2 meses aqui. E o principado que comanda esses 2 meses é o espírito de queda, tombo, derrubar as coisas. Então você fique esperto, porque é o que comanda, é o mês de junho, mês de julho, é esse principado terrível. Mas o Senhor tem a igreja dele, amém? Que ora para que as coisas se tornem firmes, para que as coisas não se tornem abaladas, para que se levante, em nome de Jesus. Mas fique muito atento às suas coisas, às coisas que você vai fazer, né? Tudo que você estará fazendo, porque você está lidando com um espírito maligno que derruba todas as coisas. E você vai ouvir nesse mês, muitos aviões vão cair. E muitas coisas também, coisas importantes também, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus estava me dando esse texto para meditar com os amados, e eu quero tirar daqui algumas lições, e você esteja muito atento para esta ceia. Eu quero que esta ceia, em nome do Senhor Jesus, o nome que você dá às coisas, aquilo que você determina é aquilo que você vai ter, é aquilo que você vai ficar. Então nós queremos que esta ceia seja a ceia do levantar, do tornar-se firme, do se manter firme. Em nome do Senhor Jesus, você toma isso quando levar o seu cálicezinho, né, o que costumam levar para casa e guardar, olhe para ele e diz: não, aquela ceia é especial para mim. Todo cálice é igual, não é igual? Mas se você prestar atenção, há pessoas que são colecionadoras, colecionam camisas, camisa de time, essas coisas todas. E tem gente que quando guarda ingressos de jogo, de Copa, essas coisas todas, não tem? E eles dizem: olha, essa aqui foi aquela assim, que aconteceu tal coisa. E geralmente os ingressos não é que são totalmente iguais, mas são idênticos, né? Tem aquela faixinha do lado e tal. Mas tem muita gente que guarda isso. E se você olhar para os cálices, e principalmente aquelas ceias que deram nome, né? Olha, foi dada uma direção, e a direção é essa, e você marcar aquilo. Já pensou que coisa poderosa que você tem no seu armário? Porque você vai olhar para cada copinho e dizer: olha, esse é daquela ceia tal, esse é daquele tempo tal, daquilo que virou minha vida, daquilo que aconteceu. Então são coisas especiais, porque o Senhor disse que os tempos e os propósitos não são iguais, mas são importantes. Amém? E eu comecei a meditar sobre isso. E eu quero, neste momento, falar das pedras de Deus. Como são importantes. Amém? Você vê uma pedra e você não dá importância a ela. Mas a Bíblia diz assim: vocês serão como pedras vivas, minhas. E por que será que, quando o Senhor diz assim: no dia que eu vier buscar vocês, eu vou pegar vocês e vou dar uma pedrinha branca, escrita. Irmãos, isso é tão tremendo, tão poderoso estudar sobre pedras na Bíblia. E o que significa, e por que elas têm os nomes, e são gravados nomes, e são gravados também brasões de tempos e de reis. E diz que cada um vai receber uma pedrinha escrita o seu novo nome, e só você vai saber. Quer dizer, é especial para você. Por que será o Senhor está falando isso? Porque o Senhor disse assim, a palavra é considerada como pedra.
E eu queria saber, eu sempre busquei isso, como pode uma simples pedra derrubar um gigante? Está preparado? Então eu quero começar primeiro com alguns textos sobre pedras. E vamos começar primeiro no livro de Salmo 34, 19. E vamos pegar rapidinho para ver o que é. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor... Eu quero que você entenda esta ceia. Esta ceia é do levantar. Esta é a ceia do Senhor, te livra de todos os ataques, todas as coisas. Amém? Haverá livramentos. Quero que você pense nisso, porque pelas coisas que talvez vá passar, você vai lembrar, eu tenho um livramento. Tem um livramento preparado para mim. Tem algo preparado para mim. Amém? A palavra diz assim, não temas quando vier uma má notícia. Olhe para o Senhor. Olhe para Ele. Amém? Agora, vamos para o livro de Gênesis. Vamos começar no livro de Gênesis 28, 11. Diz assim, coloque lá, 28, 11, livro de Gênesis. Tem? Chegando a determinado lugar, o homem de Deus para dormir, porque o sol já se tinha posto. E ele toma uma das pedras. Irmão, dormir com a cabeça em cima de uma pedra. Ele transformou a pedra, um negócio terrível, duro, no travesseiro dele. Ou seja, o Senhor está dizendo, olha, coloca a tua atenção, os teus pensamentos na rocha. Então ele chega ali, ele veio pernoitar, toma uma das pedras dali e usou-a como? E deitou e dormiu. E aí teve sonhos. Por quê? Porque ele estava na rocha. Quem deita na rocha tem sonhos de Deus. Amém? Vamos pegar outro. Quero só primeiro fazer a abertura. Êxodo 20, 25. E se me fizeram um altar de pedras, aí eu novamente, não façam com pedras lavradas, porque o uso de ferramentas iria profanar. Ou seja, deixa, o que Deus está falando aqui? Eu quero que você venha como você está. Sou eu que vou tratar você. É a minha palavra que vai te tratar. É meu espírito que vai te tratar. Eu quero que você venha como você está, bruto. Não ponha nada. Não ponha filosofias. Não ponha outras coisas. Porque isso profanaria a pedra do altar. Por isso, irmãos, quando a gente vai para Deus, tem que ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus, querido. Você pode ter a filosofia que for no da tua vida. Usa para o mundo. Para Deus, não funciona. Porque o Espírito Santo tem outras regras. Ele faz como Ele quer. E aí? Você se prepara tanto, você faz tantas coisas, usa tanto conhecimento, tanta... né? E aí o Espírito Santo diz, olha, eu não quero nada de você, eu só quero que você vá lá orar por tal pessoa. Só isso. Mas, Senhor, o Senhor me trouxe ao mundo só para isso? Ele diz, sim. Amém? Eu não quero mais nada de você, só isso. Agora vai viver tua vida. Vive o resto da vida que você tem para viver. Vai ser feliz. Cumpra o seu chamado, cumpra o que você foi chamado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que muitas vezes muita gente se frustra, porque espera grandes coisas, mas eu posso ser usado para muitas coisas. Mas eu sei, mas o Espírito Santo diz, mas eu não quero. Só quero isso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém?
Tem uma passagem na Bíblia interessante, que viram uma pessoa, estava com defeito, era deficiente. Então chegaram para Jesus e disseram assim: Jesus, quem errou? Foi os pais? Foi ele? Aí Jesus vira para eles e diz: não, nem uma coisa, nem outra. Essa pessoa tinha que vir ao mundo para a manifestação da glória de Deus. Só isso. Vai lá, manifestou a glória, pronto, vai embora para casa, vai ser feliz. Pega uma criança, põe na porta do templo, desde pequeno, coxo, doente, passou a vida toda mendigando, só sabia fazer isso. Um dia entre os discípulos, diz: não tenho ouro, não tenho prata, levanta e anda. Veio só para isso, Deus? O Espírito Santo é assim. Amém? Então diga assim comigo: por que eu estou esquentando a cabeça? Amém? Primeiro, tua cabeça, meu irmão, não é chaleira, não é fogão. Você não vai fazer comida na cabeça? Então vai glorificar a Deus naquilo que Ele te chamou. Se foi muita coisa, amém. Se foi pouca coisa, amém. Se foi uma coisinha pequena, amém. Se também não foi nada, amém. Mas Ele disse: tudo é para a honra e glória do Senhor. Amém. Oh, glória a Deus. É poderoso isso. Por favor, livro de Êxodo 28, verso 9. Cave em 2 pedras de ônix. Os 9, grave em 2 pedras de ônix os nomes dos filhos de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. No verso 12, o que está lá? Costurando-as nas ombreiras do colete, como pedras. O que você está dizendo o que hoje? Memorial. Ceia é um memorial. Então, apóstolo, eu vou tomar a ceia, eu vou ficar mais puro? Não, senhor, você vai ficar mais puro se você ler a Bíblia e praticar. Agora, a ceia, meu irmão, você pode tomar até uma garrafa desse suco. Aliás, pelo contrário, se você tomar 2 garrafas, você vai ficar bêbado. Porque vem da uva. Amém? Você não vê que você come muita uva, você fica molinho. Não é? Que nem caldo de cana, não é? Caldo de cana é aquele que é garapa, tá, irmãos? Não é a branquinha, não. O pessoal lá atrás já ficou alegrinho. Não, não. É caldo de cana, aquele que vem na feira. Ele diz: já é bíblico, então me dá uma. Não, não é nada disso. É garapa. Oh, louvado seja o nome do Senhor. A turma lá não perde uma, estão ligados. Memoriais para os filhos de Israel. Assim Arão levará os nomes nos seus ombros, como memorial diante do Senhor. Você entendeu isso, irmãos? Serginho, você entendeu o que você fez ontem? É isso. Não é uma simples chapa. Não existe simples para Deus. Existem propósitos. Você entendeu? Você vai carregar. Então você está dizendo assim: olha o que Deus está falando. Você vai carregar como memorial diante do Senhor o que Deus tem feito através da tua vida. Foi isso que você fez. Não é coisa, foi simples. Não, essa coisa também é simples, gravar o nome ali. Mas olha o resultado. Você entende? Você entende isso, igreja? Quando Deus manda fazer alguma coisa, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Nesse mesmo capítulo, no verso 21, diz assim: serão quantas pedras? 12 pedras. Por que 12? Porque 12 fala de comando, fala do sacerdócio, fala do apostolado.
12 pedras, uma para cada um dos nomes dos filhos de Israel, cada uma gravada com um selo. Então, cada uma das tribos tem uma marca, tem um brasão, com o nome de uma das 12 tribos. O sacerdote, quando vinha com aquela placa, amém? Ele está carregando aqui, ele está dizendo, olha, eu estou carregando o nome de Israel. Você está entendendo quando alguém lhe pede uma certidão, um certificado? E aí você mostra lá o teu certidão de nascimento. O que prova que você nasceu? O que a pessoa está te pegando ou aquele papel? O papel. Pode ser até uma criança que nasceu nesse planeta, e os pais dizem assim, para que registrar? Não precisa registrar. Ele está aí mesmo, e vai em frente, o camarada vai sem registro. Sem registro ele não tem o quê? Ele não tem identidade. O que Deus deu para o povo? Uma identidade. E o que Deus pôs sobre o povo? Um sacerdócio santo. Bendito seja o nome do Senhor. Você está entendendo o que é pedra, irmãos? Eu quero que você primeiro entenda o que é pedra para mim chegar na mensagem. Senão não é ceia, é vigília. Amém? Eu quero que você entenda o que é pedra. Eu quero que você entenda quando Deus diz assim, você é uma pedra, e você é uma pedra do altar. Então, quando você falta, o altar não está completo. Você entendeu? E aí nós queremos fazer uma adoração, mas não está completo. Por quê? Porque você é uma pedra do altar. Mas eu sou tão pequeno, eu nem apareço, ninguém fala comigo. Não precisa aparecer, Deus sabe que você está lá. O Espírito Santo sabe que você está lá. Sabe do que você precisa. Amém? Talvez você seja até uma pedra até pequena. Mas, meu irmão, para se fechar uma parede, muitas vezes precisa de uma pedra pequena, que é para fechar. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, se isso aqui fosse vigília, eu ia estudar esse negócio com vocês, você ia ver que deixa para lá, vai. Que até bolor na casa, Deus manda jogar fora. Sabia disso? Que está na Bíblia? Acho que podemos estudar isso na terça-feira, aí, com o grupo de terça-feira. Amém? Diz que aquilo é imundo. Está em Levítico, meu irmão. Amém? Vamos para Levítico 14, então, vai. O que diz lá? Levítico 14, no 40. Ordenará que as pedras... Como está escrito aí na sua Bíblia? As pedras contaminadas pelas... Que manchas são essas? Mofo. Amém, irmãos? Então, meu irmão, não tenha espírito de mofo. Fica parado, não faz nada, não participa, não se envolve. Amém? Pelas manchas sejam retiradas e jogadas num local impuro, fora da cidade. E é interessante que nesse mesmo capítulo, você segue ele e vai para o verso 42. O que diz lá? Depois colocarão outras pedras no lugar das primeiras, e vão rebocar a casa com barro novo. 43. E se as manchas tornarem a alastrar-se na casa, depois de retirada as pedras, raspada e rebocada a casa.
que é para fazer? 44, 45. O sacerdote irá examiná-la. E se essas manchas se espalharam pela casa, é mofo. A Bíblia já falava disso, irmãos. E a casa está o quê? Impura. A gente diz, não, sabe o que, apóstolo? É que não bate sol. Não, querido, talvez não bata o sol de Deus ali. O próximo, o que diz? Ela terá que ser... E as pedras, e as madeiras, e todo o reboque, tudo será levado para um local o quê? Impuro, fora da cidade. A coisa é séria, irmãos. Hoje, a nossa casa é esse corpo. Como nós estamos cuidando dele? Como nós estamos cuidando do lugar onde nós adoramos a Deus? Como você cuida do lugar onde você mora? Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Agora vamos para o livro de 1 Samuel. Eu quero meditar sobre a unção que Davi recebeu. Davi estava trabalhando no campo, estava cuidando do dia a dia dele, cuidando das ovelhas que era do pai dele. Do outro lado da cidade, Deus está falando com um sacerdote. Diz, olha, eu quero que você vá à cidade. Era Samuel, e disse o Senhor a Samuel, eu quero que você vá à cidade e vai ungir dentre os filhos de Jessé, aquele que eu vou te mostrar. Ele não sabia quem era. Eu vou escolher, eu já tenho um escolhido, você vai lá ungir. O sacerdote Samuel, que não é diferente de mim, não é diferente de você, não é diferente de ninguém aqui, ficou com receio. Ele diz, como eu vou até lá? No verso 2, disse Samuel, como irei eu? Pois se o rei Saul o souber, ele vai me matar. Você viu o que está escrito aí, meu irmão? Deus está mandando fazer algo, mas mesmo assim há o receio. Deu para entender isso? Você viu como a gente é pequeno? Mesmo que é algo de Deus, mesmo que Deus tenha um projeto, nós estamos com medo, com receio. Como será? Como vai ser? Pois Saul saberá, vai me matar. Então o Senhor poderia ter dito, Samuel, você é profeta. Você é um sacerdote. Eu não te dei espírito de medo. Não, Deus não fez nada disso. Disse, eu vou trabalhar com... Olha que coisa, que Deus é poderoso, irmãos. Que carinho, que amor que Deus tem. Ele me conhece, Ele te conhece, Ele sabe a minha estrutura, a tua estrutura, Ele sabe até onde nós podemos ir e chegar. Ele não vai exigir nada que eu e você não tenhamos condições de fazer dentro dos nossos limites. Deus poderia chegar para Samuel e dizer, Samuel, como é isso, Samuel? Está duvidando do meu poder? Você está fazendo isso, está fazendo aquilo? Não. Ele disse, você está com medo? Amém? Agora eu quero traduzir aqui como talvez o pai ou a mãe falando com o filho. Talvez ele tenha que fazer uma viagem,
Talvez ele vai fazer uma oportunidade, talvez ele vai fazer um curso, eu não sei, talvez ele vai fazer alguma coisa que ele está, assim, temeroso. Amém? Então, se é a mãe, como a mãe falaria? Filho, mamãe está com você. Mamãe está orando por você. Pode ir, né? A mamãe abençoa você. O pai, como o pai falaria? Filho, papai está aqui. Pode ir. Vai fazer. Não foi? Não, não é aquele negócio, filho, você é um bora, murcha, está com medo. Não, Deus não fez isso. Deus falou, Samuel, papai está com você. Você está com medo? Papai está aqui. Tá bom? Papai vai te dar uma estratégia. Deus não é tremendo? Deus não é lindo? É amém ou não? Amém? Eu sei que tem muita gente, às vezes, que tem, fala, apóstolo, eu tenho uma vontade de fazer tal coisa, mas eu tenho receio. É natural isso aí, irmão. Isso faz parte. Amém? Então Deus falou assim para ele. Então disse o Senhor, olha a estratégia que Deus diz. Toma contigo uma novilha, e você vai dizer, eu vim para sacrificar ao Senhor. Deus dando uma estratégia. Deus vai te dar uma estratégia esse mês, irmãos. Fica atento, meu irmão. Mesmo que você está com medinho aí, fica tranquilo. Amém? Não tenha medo, não. Deus vai te dar uma estratégia. Vai haver uma porta de saída para nós. Eu tomo posse para a minha vida. Amém? E aí ele diz assim, convidarás Jessé para o sacrifício que te mostrarei. E hás de fazer que, nesse momento, vai ungir, novamente ele não diz quem eu designar. Por que será que Deus não falou quem era? Sabe por quê, irmãos? Aquele menino era conhecido. Ele era conhecido pelas músicas que fazia na região. E pelos irmãos também que metiam a boca nele. Se Deus falasse para Samuel, Samuel, mesmo fazendo o sacrifício, vai lá e unge Davi, ele ia dizer, eu não vou. Eu não vou fazer isso. O senhor quer que eu me exponha tanto, por causa de um negócio tão pequeno? Porque aos olhos humanos parece pequeno. Parece pequeno escrever numa pedra. Parece pequeno escrever num metal. Mas você não sabe o propósito que Deus tem por trás disso. E Ele é grande. E Ele é grande. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aí vem toda a história que você depois vai ler na sua casa e vai se deliciar com isso, enquanto toma lá o seu lanche, o seu caldinho, né? Aquela negócio de galinha lá que vocês costumam fazer à noite. Canja, né? Vem aquele pé da galinha assim, aquela cabeça da galinha boiando e olhando para você, falando assassino. Deus poderoso. Olha o que você fez com a minha cabeça, degolou. E tem crente que pega a cabeça e... Só deixa o bico, irmão, isso mesmo. Deus poderoso. Agora até me arrepiou a espinha. Senhor amado. Só Deus. Isso aí, só essa sopa já derruba Golias. Você já pensou? E aí, aconteceu lá. E aí o que acontece no verso 17? Um pouco antes, no capítulo 16, ainda no capítulo 16, Davi é ungido. Ele traz as pessoas, deixa eu ver que verso que está aqui. Verso 13. Tomou Samuel
o chifre do azeite, ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante, irmãos, presta atenção aqui. Eu quero que essa unção venha sobre tua vida nesse mês. Ok? Veja bem, essa unção é a unção da coragem. Por quê? Porque ele já tinha coragem. Ele era um homem de Deus tremendo. Ele tinha enfrentado leões, ele tinha enfrentado ursos, ele enfrentava tudo o que tinha que enfrentar por causa do rebanho. O rebanho foi o laboratório dele. Amém? Talvez você olhasse para aquele menino, dizendo, esse menino aí é meio bobão, porque fica fazendo versos, fica fazendo música, fica fazendo poesia, para quê? Não. À vista parece pequeno, mas por trás o propósito é grande. Leva essa palavra contigo. Posso ver, parece pequeno, mas por trás o propósito é grande. Bendito é o nome do Senhor. Amém? Ali era o laboratório dele. Ele tinha que trabalhar com aquelas ovelhas. Então Deus começou a trabalhar com aquele homem. Aquele homem já era crente, irmãos. Você já é crente. Se não for, vai ser hoje. Amém? Mas a unção precisava vir sobre ele. E aí vem aquela unção de coragem. Quando vem essa unção de coragem, terminado, fizeram o sacrifício, bom, cada um foi para o seu canto. E Samuel voltou para a sua terra, Davi voltou para os rebanhos, e está tudo bem. Agora Deus estala os dedos. Fala assim, ó. Fala isso aqui. O que é isso? Não é quando você tem uma ideia tremenda? Já sei, uau! Ou chamar alguém. Não é? Não é assim? Aí Deus chama um espírito maligno. E ele tem que se apresentar diante de Deus, porque diante de Deus tudo tem que se dobrar. Então os seus problemas também têm que se dobrar diante de Deus. E ele diz, eu preciso que você vá fazer algo. Você vai encostar em Saul. Você não vai deixar ele possesso. Você vai encostar nele. Amém? E quando o meu espírito sai de perto dele, veio o outro do encosto. E começa a perturbar ele. Então chega aqui no capítulo 17. Né? Não, um pouco antes. O 20 é o 14? Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor da parte deste, um espírito maligno começou o quê? A atormentar. Então os servos de Saul lhe disseram, eis que agora um espírito maligno, enviado por Deus, te atormenta. Não é que Deus mandou, Deus permite. Porque Deus está no controle de tudo. Então não se preocupe, meu irmão, fica tranquilo. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Sempre declare isso, Deus está no controle de tudo. Deus está no controle da minha vida, das minhas coisas, de tudo. Deus está no controle. Amém? Posso não entender, mas Deus está no controle. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, o que acontece? Manda, pois, o Senhor nosso, os teus servos que estão em tua presença, busque um homem. Busque um homem. Diga comigo a palavra, busque um homem. Por favor, não esqueça dessa palavra que mais à frente nós vamos precisar usá-la. Busque um homem. Que saiba tocar harpa.
E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele vai tocar e você vai melhorar. Amém? Sabe, às vezes, irmão, vem no teu coração assim, estou com uma vontade de estudar teclado. Por que não foi ainda? Você acha que essa vontade é só tua? Não, o querer e o executar pertence ao Senhor. Talvez venha uma vontade para você falar, eu vou abrir uma oficina. E por que não abriu ainda? Eu estou com vontade de estudar alguma coisa assim, porque não foi ainda. Estou com vontade de fazer engenharia, porque não foi ainda. Deus tem um propósito. Por quê? Porque é ali que você vai aprender, meu irmão. E se agora esse homem cheio do Espírito Santo não sabe tocar nada? Não poderia entrar nesse propósito. Amém? Então, quando Deus colocar algo para você fazer, vai e faça, mesmo que você não entenda. Bendito é o nome do Senhor. E aí ele diz assim, disse Saul aos servos, então me traga esse homem. Onde é que ele está? Traz ele para cá. Agora, irmãos, espera aí. Davi era um camarada que era cuidador de ovelha. Amém? Todos que quiserem aprender de ovelha, fale com o pastor Pedro. Esse homem entende de ovelha. Ele até parece uma ovelha, né? Olha, como ele é assim, porque ele é conduzido pela esposa. Então, ele parece uma ovelha. Agora em casa, hoje, a corrupia vai piar. Amém? Mas por que ele agora trabalhando com ovelha, ficou com cheiro de ovelha, hein? Pensa bem, cheiro de ovelha, né? Cheiro de ovelha é bom? É bom? Não é esquisito esse cheiro? Agora, para quem cuida da ovelha, não. Sim ou não? Por exemplo, você pergunta para a mãe, quando troca uma fralda. Normal. É verdade, irmã, normal. Agora, se vocês vissem quando eu ia trocar a fralda do Paulo, eu pegava perfume, borrifava num lenço, amarrava que nem o Zorro, o DJ, o sei lá o quem, Herbolidon, porque a gente pode ser macho, mas quando põe fralda, meu irmão, não dá para aguentar não. E aí eu vinha falar, filho, pelo amor de Deus, que você comeu? E amarrava aquela fralda e... Comecei a trabalhar em capelania. Pela primeira vez, quando eu entro em capelania, fui orar ao hospital, tudo bonitinho, né? Dá licença, sou capelão, sou auxiliar da capelania. Eu vim orar por você, posso? Pode. Meu irmão, o camarada vomitou, que mandou um negócio, um jato, aquilo pegou em mim, e quando bateu, eu caí. A partir dali, eu não podia nem sentir o cheiro. Eu gosto de falar disso porque assim estraga você comer pizza. E à noite não é para comer mesmo? Mas após eu ia comer aquela macarronada que sobrou. Pois é. Aquele negócio veio cheio, parecia um molho da macarronada. Eu te arranco a janta hoje. Vai tomar um chazinho e vai dormir. Que a noite não foi feita para comer. Amém? E a partir dali, meu irmão, toda vez que eu ia orar, o que Deus estava me treinando? Estava me ensinando a me acostumar com aquilo, porque mais tarde eu ia
trabalhar com outras coisas, né? Deus poderoso. Mas aí eu aprendi que eu orava para as pessoas mais longe, assim. Senhor, faz a tua obra aí. Davi estava sendo treinado, tinha cheiro de ovelha, mas eu agora coloquei uma unção de coragem em você. Essa unção de coragem em você é só o começo do que Deus vai fazer na tua vida, nesse ano, a partir do ano que vem e nos próximos anos. Espere para ver, talvez você não entenda, talvez você olhe para a tua vida e diz, meu Deus, minha vida eu não entendo, está um caos, seria melhor morrer. Eu vou te dizer, não faça isso. Porque Deus tem um propósito diferente. Deus tem um propósito diferente. Talvez você olhe para ela e diz, meu Deus, que vida é essa? Mas eu estou te falando uma coisa, pode parecer pequeno, mas o que está por trás é grande. Bendito é o nome do Senhor. Ele era pequeno, estava trabalhando com ovelhas, mas ele ia ser rei. Ele não sabia o que é estar num palácio. Como Deus ia mandar um homem desse para o palácio? Agora vem a oportunidade. Então a oportunidade virá. Fique esperando. E saiba, quando ela vir, agarre nela. Não a solte. Então me traga esse homem. Eu conheço um. Me traga um homem. Então no 14 diz assim, respondeu um dos moços e disse, eu conheço o filho do Belemita. Ele sabe tocar. Ele é forte. Ele é ele é um homem do quê? De guerra. Ele é um guerreiro valente. Por favor, qual é a palavra que eu pedi para você guardar? Homem, um homem. A segunda palavra, guerreiro valente. Talvez você nem saiba que você é um homem ou uma mulher. É um guerreiro, uma guerreira valente. Deus precisa trabalhar com você. Deus quer trabalhar com você. Talvez você está moado aí, cuidando de ovelha, aí, lá, com as suas coisas, com os seus negócios, né, com a sua vidinha, tal. Mas Deus está preparando você, meu irmão. Talvez as circunstâncias que você está vivendo é o teu laboratório e a tua escola. Eu conheço um moço. Ele é um homem. Ele sabe tocar. Ele é forte. Ele é valente. Ele é um homem de guerra. Por favor, vamos contar? Vamos? Primeiro diz, ele sabe tocar. Conta aí para mim. É forte. É valente. É um homem de guerra. O que ele é em palavras? Sabe falar bem. Amém? Em algumas versões é sisudo. Ok? Quer dizer, sabe falar bem. Em palavras. E o que mais ele tem? Boa aparência. Quanto temos? 6. Qual foi a primeira palavra? Um homem. Segunda? Guerreiro valente. A sexta palavra. Diga, eu preciso de 6 coisas. Vai prestando atenção, irmãos. Presta atenção no que Deus vai te dar hoje, porque é uma estratégia para o mês todo. Presta bem atenção. Talvez você fale, apóstolo, como é que Deus foi te dando isso aí? Você nem vai acreditar. Ele foi me dando, eu fui... Geralmente a gente faz até uma planilha bonitinha, né? Não deu tempo.
Foi me dando os textos. Nossa, eu falei, pai, que coisa tremenda. Poderoso isso, poderoso isso. Isso é tremendo. Isso é tremendo, isso é tremendo. Falei, agora eu vou para o computador. Quando eu olhei, falei, não, agora não dá tempo, tem que ir para a igreja. Então vá assim mesmo. Só arranquei a folha e falei, vamos embora. Vamos, folha, vamos servir a Deus. Até o folha serve a Deus. E aí diz lá o que mais? Saul enviou mensageiros lá e chamou Davi. Davi, onde Davi estava? Com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento, carregou o pão, odre. Irmãos, a ceia aqui, ó. O pai é o sacerdote, o pai é a cobertura. Mandou uma ceia junto com o filho. Agora o filho é o portador do material da ceia. Ou seja, o pai enviando. O que é enviar? É ofertar. Bendito seja o nome do Senhor. Nunca faça nada sem ser enviado. Se você não for enviado, não vai. Amém? O pai, o que diz? Tomou um jumento. E carregou de pão, um odre de vinho. E o que mais? O cabrito. O cabrito era oferta. O odre e o pão era a ceia. E o jumento era a palavra profética do que ia acontecer. Mais para frente, um jumento iria trazer o Salvador do mundo. Aquele a quem eu adoro e você adora. Jesus Cristo de Nazaré, o único Deus vivo e verdadeiro. Aquele que é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai se não for por Ele. Bendito é o nome do Senhor. Agora, meu irmão, por favor, me entenda, que o Espírito Santo te revele esta palavra dentro de você. E quando você leva alguém, e você que toma a ceia, você está levando todas essas coisas para a pessoa que te ouve, para ser salva em Cristo Jesus. Você é o mensageiro de hoje. Você hoje é aquele que sobe ao jumento, leva a ceia, e a oferta você oferece ao Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Eu sou o Davi de hoje, você também, meu irmão. Há muitos gigantes para cair. E Deus estava preparando tudo. Olha que coisa poderosa, que caminho. Que caminho. Talvez você olhe para a tua vida e diz, eu não entendo a minha vida. Eu não entendo os caminhos da minha vida. Eu não preciso entendê-los. Digo, eu não preciso entendê-los. Eu só preciso deixar Deus me conduzir. Porque Ele mesmo disse, entrega para mim os teus caminhos. Confia em mim. O mais eu farei. Eu não tenho que entender os meus caminhos. Eu só tenho que entregar ao Senhor. E crer no que Ele vai fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, esse homem, ele abençoa ao filho, a Davi, e o envia. E enviou a Saul. E aí ele vai, levando oferta, ceia, e o instrumento dele, de ataque a espíritos malignos. Louvor. Louvor. Esse homem era um adorador. Amém? Ele era um adorador. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Mas agora Deus precisa tirá-lo lá do mato. Sabe, aquele camarada que só sabe viver no mato. Agora eu preciso que você passe um
tempo no palácio, para você aprender a viver no palácio. E aí ele vai. E foi tremendo. Então, diz no verso 23, sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa. Onde é que ele estava? No palácio. Então, enquanto o espírito maligno não vinha, onde é que ele estava? No palácio. Com a harpa dele lá, preparado. Quando o rei me chamar, eu vou. Enquanto isso, o que ele fazia? Andava no palácio. É bom. Sentava naquelas cadeiras, porque o chão é duro, irmão. Tem grama, tem bicho. E de vez em quando passava uma donzela, que ele olhava e dizia: uau. Ele nem tocava harpa para ela, só dizia: uau. Mas ela nem olhava para ele. Isso pensava ele, porque ele não conhecia a mulher, porque a mulher tem 180 graus de visão, ou 220, sei lá eu, porque enxerga até nas costas. Quanto? Aumentou? A mulher enxerga até atrás. Que é isso? Que ser poderoso, meu Deus. Então não precisa nem virar a cabeça. Ela já passa o olho. E ela via de vez em quando aquele menino lá, dizia... Porque o cara era forte. Então ele era saradão. Sabe, com aquela vestimenta que ele usava, aquela sainha. Sentado. Aquele par de coxa. Aquela panturrilha. Ela passava também, mas ele pensava, ela nem me olha. Não, mas ela olhava assim. Nossa, que garoto, hein? Deus preparando tudo. Eita, Deus está no controle, meu irmão. Talvez você não entenda a tua vida, Deus está no controle. E aí, o espírito maligno tinha um horário, porque Deus disse, olha, de tal hora a tal hora você perturba Saul. O espírito maligno chegava, lá vinha ele. Bom, deixa eu ir trabalhar. Aí, está lá. Sucedia que quando o espírito maligno, da parte de Deus, vinha sobre Saul, quer dizer, que ele não morava nele, não estava possesso. Ele só encostava, para perturbar. Davi tomava a harpa, falou, bom, deixa eu ir agora. Né? Enquanto isso ele já viu o palácio, ele já viu as câmaras, ele já viu os quartos, ele estava conhecendo o ambiente que ele iria morar. Muitos nesses próximos 2 meses e 3 meses vão comprar a sua casa própria, mesmo no meio de toda essa crise. Você vai ver a oportunidade que vai te aparecer. E aí, ele começa a tocar a harpa, a Bíblia diz. Vinha, tocava, e Davi tomava a harpa e dedilhava, então Saul se sentia alívio. E achava-se melhor. E o espírito maligno, não morava nele. Ele era um homem de Deus, irmãos. Deus só se afastou dele por causa do comando que ele pisou na bola. Mas ele era um homem de Deus. Se afastava. Quando se afastava, não precisava mais tocar. Então esse homem ia novamente andar e depois voltava para sua casa. Vinha no outro dia, passava no palácio, depois voltava para casa. Olha que coisa tremenda. Mas aí um dia, Deus agora falou, agora eu vou trazer o meu outro projeto sobre a tua vida. Deus é um Deus de projetos, de planos. Por isso não tenha pressa. Deus está operando. Nunca deixou de fazer, nunca
parou de fazer a obra que está fazendo, porque ele disse, aquele que começou a boa obra na tua vida vai aperfeiçoar. Fique tranquilo, Deus está no controle. Vêm os filisteus para fazer guerra. Ajuntaram os filisteus suas tropas para a guerra, congregaram em Socó e acamparam-se. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam-se no vale. E ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam eles no monte de um lado e os israelitas no outro monte, do lado da Quém. E entre eles estava um vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem. Quem era Davi? Deus nunca vai mandar você fazer algo que você não esteja preparado. Cujo nome era Golias, da altura de 6 côvados e 1 palmo, trazia na cabeça, e aqui vem uma descrição tremenda desse camarada. Agora, igreja, diabo não luta contra diabo. Golias tinha um principado sobre ele, não um espírito maligno. Por que a Bíblia então não diz que o espírito que perturbava Saul não encostava mais nesse homem? Amém? Saul era um homem de Deus. Só que ele estava sem o poder da unção. Eu quero que nessa noite a unção venha sobre a tua vida. A unção faz diferença. Você pode ser uma pessoa qualquer, mas a unção faz diferença. Davi trazia um principado de desafio. Amém? Era uma guerra espiritual. E o que ele pedia ao exército? Me dê um. E o que Davi era? O homem. Uau. E ele era só um cara que cuidava de ovelhas. Deus está trabalhando na tua vida, meu irmão. Talvez você está enjoado aí, está cheio de coisa. Às vezes está até chateado comigo mesmo. Vou te dar uma rosa, vem aqui. Dá um beijo na tua testa. Deus está trabalhando na tua vida, meu irmão. Fica tranquilo. A hora que chegar a hora, meu irmão, você vai ter que enfrentar o gigante, mas vai trabalhando. Deixa Deus trabalhar. Amém? Por que agora Davi não ia mais lá tocar? Porque a coisa era no palácio, ele tinha que aprender a viver no palácio. Se Deus ainda está segurando você para algumas coisas, é porque você tem que aprender a obedecer. E aí ele vai soltar o que ele tem que fazer com a tua vida. Se você for antes, se machuca. Entenda isso, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Não diz que o espírito maligno vinha perturbar Saul agora. Davi agora não precisava mais ir lá. Agora Deus está preparando um outro projeto. Agora eu vou treinar você para seguir agora uma nova etapa do projeto que eu tenho sobre a tua vida. Primeiro eu estava treinando você para entrar no palácio. E você aprendeu. E você viu que há uma diferença entre viver no campo e viver no palácio. E agora você sabe como um palácio funciona. Então agora você pode governar. Mas ainda tem alguns projetos, tem algumas coisas, tem alguns caminhos a trilhar. Então eles vieram. E diz uma coisa aqui tremenda.
No verso 11 diz: ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se, tremeu muito, porque ele disse um monte de coisa, ele ofendeu um monte de coisa. Era um filisteu, trabalhava em Brasília. Trouxe um monte de coisa aí que apavorou todo mundo. Agora a minha pergunta: será que no meio de todo esse povo, talvez aqui ou de alguma igreja, não sei, Deus não tem um Davi? Ou como pessoa, ou como igreja? Para fazer o gigante cair? Amém? E diz no verso 12, Davi era filho daquele Efrateu de Belém, de Judá, de nome era Jessé, que tinha quantos filhos? 8 filhos, não tinha internet. Nos dias de Saul não era isso, não tinha, já era velho. Adiantado em anos entre os homens. E apresentaram-se os 3 filhos mais velhos, e seguiram em guerra, e eles eram guerreiros. Davi era quem? O mais moço. Só os 3 maiores seguiram Davi. Ou Saul. Está atento? Está ligado? Sabe, irmão, eu quero que você entenda esse texto aí. Porque muitas vezes o espírito maligno fica falando no teu ouvido, está vendo? Não chamam você. Isso até vira música, não vira? Não chamam você. Não te dão oportunidade. O apóstolo não chamou. E você era o homem escolhido. Acompanha no violão, né, pastor? Fica aí rindo aí, pô. Dá um dó maior. Sabe, irmão, isso vira até música. Né? Um bolero triste, né? El chorão. Rapaz, fica tranquilo, homem de Deus, mulher de Deus. Vai chegar a tua hora. E daqui a pouco, quando chegar a tua hora, você vai ter que estar pronto para fazer. Amém? Não vai poder dizer não. Então fica tranquilo. Deixe os 3 na frente. Deus quer usar os 3 maiores lá? Deixa usar. Vai chegar a tua hora. Só que a tua hora não será para a guerra humana. Será para algo espiritual. Amém? Oh, glória a Deus. E o Davi cheio do Espírito, né? Ungido. Onde ele ficou? O rei já não estava mais lá para tocar harpa para o espírito maligno. Para onde ele foi? Cuidar da ovelha. Cuidar da ovelha. Voltou para o seu canto. Ficou quietinho lá. E aí o que aconteceu? Olha que história linda. Apresentou-se. E Davi não foi. Mas Davi, porém, ia até lá, Saul voltava para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Então significava que ele estava indo até onde estava a guerra e voltava. E chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé um dia a Davi, seu filho: leva-te, peço-te agora para os teus irmãos, um pouco de trigo, pães, leva ao acampamento aos teus irmãos. Mas também
leva queijos ao comandante deles. Leva uma oferta. Você vai levar alimento para os teus irmãos, mas para o chefe deles, você vai levar uma oferta. E visitarás teus irmãos, e se vão bem, e trarás uma prova de como eles passam. Saul e eles e todos os homens de Israel que estão no vale, pelejando. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada. Irmãos, está dizendo aqui no começo que ele ia e voltava até Saul. Agora ele tem uma nova tarefa. Deus está dando uma nova tarefa através da cobertura dele, o sacerdócio dele, o pai dele. Hoje você vai fazer uma coisa diferente. Hoje você vai para os teus irmãos. Por favor, quero que você peça ao Espírito Santo agora. A primeira coisa que veio sobre Davi, a unção. Pai, toda a honra, toda a glória a Ti. Eu estou ministrando, Senhor, algo tremendo nessa noite, Senhor, e esse material não é só para ministração ou um culto, mas é para se estudar muito, para ouvir muitas vezes, porque há muitas revelações aqui. Mas eu peço também sobre a minha vida e a vida dos meus irmãos, esse primeiro item, a unção. Que venha a unção de Ti, Senhor. A capacitação que cada um precisa para cumprir a missão que o Senhor tem para cada um de nós. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Toda a honra, toda a glória a Ti. Amém. São cinco coisas. Amém? Por isso que a gente estende a mão assim para Deus. São 5 coisas. Aí ele diz assim, bom, foi para lá e naquela tarde ele manda o filho lá. E ele que diz, Davi, pois, no dia seguinte partiu, verso 20, levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se, partiu, como mandou-lhe Jessé. E quando as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e os gritos chamavam a peleja, os israelitas e filisteus puseram-se em ordem, de fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxeram aos cuidados do guarda da bagagem, correu a ver a batalha. Olha a oportunidade. E chegando perguntou aos seus irmãos, vocês estão bem? O que os irmãos fizeram para ele? Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo o quê? Do exército, um dos filisteus, cujo nome era Golias, de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara. Mas desta vez, Davi ouviu. Olha a oportunidade. Ele ia a Saul e voltava. Mas desta vez, Deus tem um projeto, talvez hoje, não sei que ceia. Eu sei que essa ceia representa tu levantar, firmar, encorajar e te dar unção. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele, temiam grandemente e diziam uns aos outros, você viu aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel, a quem o matar. Ei, glória a Deus. O rei vai acumular de grandes riquezas. Meu irmão, Davi vivia no palácio e vivia com as ovelhas. Será que não dá para ele ver a diferença? Né, irmão? Essa é boa, hein? Claro que ele sabia. Falou, pô, negócio de cuidar de ovelha não é mole. Mas viver no palácio, E lhe dará por mulher, quem? A filha. Ele não conhecia a filha? Mas se conhecia. Deve ter tocado até umas harpas ali. Essa aqui é para ela.
E o seu pai estará isento de impostos. Irmãos, quantos impostos você está pagando? Hã? Quantos aqui não tiveram aumento? Ninguém? Você teve aumento de serviço? Não, aumento. Quem não teve aumento de imposto? Ninguém. Todo mundo teve aumento? Quem teve aqui o salário comido pela inflação? Uau, olha quantas mãos. Olha, Senhor, nós levantamos as mãos para Ti. Agora ele está falando assim, para o pai pagava imposto, irmãos. Pagava imposto pelos filhos, pela família, por tudo. O rei está dizendo, o pai vai estar isento. Davi estava pensando nisso. Meu pai vai ficar isento. Eu ainda vou ganhar uma grana, que vai ser o meu pé de meia. Por que Deus estava dando esse presente a quem matasse o gigante? Irmãos, não era loteria, não era bingão, nem telecena, nem teledeus. Deus estava preparando já o pé de meia do homem de Deus, que a partir daquele momento ia ter a vida dele mudada. Ele ia agora servir a Deus. Então ele teria sustento. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo não era só para ganhar, só para ter. Ele iria ser um abençoador da sua família. Sua família agora não precisaria pagar mais imposto. E aí o sonho dele iria se realizar, porque ele viu aquela jovem andando no palácio, meu irmão. Quando ele via aquela jovem passar no palácio, e ele via jovens passar na aldeia, ele sabia a diferença. E agora vem o negócio aqui. E respondeu. Vai ter tudo isso. Então falou Davi aos homens que estavam com ele. Eu não entendi. Eu preciso que você me repita isso. Que farão aquele homem que ferir esse filisteu e tirar a afronta de Israel? Por que Deus fez isso com Davi? Porque, meu irmão, às vezes você está tão mofado, está tão ruim de sair dessa cadeira, de fazer alguma coisa, que precisa de um estímulo. Para alguns, é dinheiro. Para outros, é uma jovem. Para outros, é um churrasco. Mas Deus precisa dar alguma coisa, senão não arranca você da maneira que você está. Ah, minha vida. Ah, minha vida. Isso dá um livro. Ah, minha vida. Dedico esse livro à minha vida. Tem muita gente que canta, meu mundo caiu. Por que você não levanta de novo? Hoje toma a ceia do mundo que levanta. Ah, meus projetos. Ah, o que houve com ele? Não, fala o que aconteceu. Ah, mas isso não estou entendendo essa linguagem. O que é Tupi-Guarani? Você não quer mais fazer? Não. Mas nem aquele... Não. Meu irmão, não estou entendendo. Vamos orar porque é melhor. Deus, o Senhor que entende todas as vidas, todas as línguas, que lê corações, que esquadrinha um monte de coisa, atende aqui teu servo, tua serva, porque eu não entendi nada, ele só faz... Ah. Que farão?
se eu ferir. Quem é, pois, esse camarada filisteu que está afrontando os exércitos, ao plural aí, meu irmão? Davi não estava falando do exército que estava com medo, estava falando dos exércitos que estavam com ele. E você vai entender o que está com você e o que anda conosco, porque a palavra diz que os anjos do Senhor são espíritos ministradores ao nosso favor. E o povo lhe repetiu as mesmas palavras. Quando o irmão mais velho ouviu, ficou indignado. Sempre vai ter um irmão que fica indignado com você, então fica tranquilo, você está dentro da palavra. A falar com aqueles homens, foi contra ele com ira. E disse: por que você veio aqui? E a quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Quer dizer, nem os irmãos ligavam para as ovelhas. E interessante, né? Entre os filhos, quando se tem mais de um, geralmente um é o que se apega mais aos pais, porque o resto quer a herança dele. Bem conheço a tua presunção, tua maldade. Que maldade? Ele foi levar algo que o homem de Deus, o pai dele, mandou. A tua maldade, que mais? E a tua? O que ele fez? Ele disse: o que eu fiz agora? Eu fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele, foi para outro, falou a mesma coisa e perguntou: por favor, alguém pode me responder? Pela terceira vez ele pergunta: o que o rei vai dar? E todo mundo disse novamente: 3 coisas. Ouvindo essas palavras, Davi falou e foi a Saul e disse assim: eu vou. Eu vou. Davi disse a Saul: não desfaleça o teu coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi, o mesmo que o profeta disse quando viu ele para ungir: esse aí que eu tenho que ungir, Senhor. O Senhor me fez eu vim até aqui fazer um sacrifício para ungir esse menino. A visão é pequena, mas o que está por trás é grande. Ele disse: contra os filisteus não poderá ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele é guerreiro desde a moça. Mas como ele é moço e guerreiro, se há lá no verso atrás falado que ele é homem, corajoso, valente, bom em palavras, homem de guerra? Já estava profetizado sobre a vida dele. O povo já estava profetizando sobre a vida dele. Já tem uma palavra profética sobre a tua vida, só espere acontecer. Calma, descansa, você tem uma vida para viver. Vai devagar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Aí o que mais ele disse? Ele tentou vestir Davi e Davi falou: não vou por nada disso. Não é o mundo que me veste. Eu vou enfrentar no que eu sei, no que eu aprendi com o meu Deus. Tomou seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, pôs no alforje do pastor que trazia a saber no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando aos filisteus. Levante a mão para o Senhor. Fala: Pai, a primeira coisa, eu pedi unção.
Agora eu quero ser também o que este homem foi, um escudeiro. O Senhor é o meu escudo, o Senhor é a minha fortaleza. Também preciso, Senhor, dos ministérios sobre a minha vida e do alforje que está sobre a minha vida. Eu te peço isso, Pai. O que o Senhor colocou sobre Davi, o que está sobre Jesus, eu peço sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Por favor, coloque-me o texto de Efésios 4:11. Aí estão as 5 pedras para colocar dentro do alforje. Quem é o alforje hoje do Espírito Santo? A minha vida e a tua vida. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Estas são as 5 pedras do altar, até que a igreja seja edificada. Ele desce até o rio e pega 5 pedras, coloca no alforje. Aquele era o altar portátil de Deus. Por que ele colocou? Ele não deixou nenhuma pedra fora, irmãos. Ele colocou as 5 lá dentro. Havia 5 ministérios à disposição dele. Ou seja, do Espírito Santo. 5 ministérios. Volte ao texto. Tomou o seu cajado na mão. Cajado na mão. Esse é teu cajado. E o que mais? E escolheu para si 5 pedras, como? Lisas. Porque eram pedras escolhidas. Lisas. Porque era junto ao riacho. Então, conforme a água vai passando, vai passando, vai passando, vai tirando as impurezas. Conhecereis as verdades e as verdades te libertará. Ele pega essa aí, coloca na bolsa dele. Aquela bolsa tira-colo, coloca as pedras ali. 5 pedras, 5 ministérios à disposição do Espírito Santo de Deus. 5 pessoas que são trabalhadas pelo passar das águas, pelo passar das dificuldades, pelo passar de todas as coisas. Estão prontas, estão lisas. O filisteu também vinha chegando a Davi, e seu escudeiro diante dele. Quando o filisteu viu a Davi, desprezou, porque era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: ouça-me, as trevas têm que enviar palavras, e você tem que rebatê-las com palavras. Como ela envia as palavras? Pela tua mente, pelos teus pensamentos, e muitas vezes por pessoas, para te desanimar, para te tirar do propósito, para acabar com os teus sonhos, para roubar, matar e destruir as tuas coisas. Então o filisteu disse a Davi: sou eu algum cão? Por que ele disse sou o cão? Representando alguma coisa? Não, havia um principado sobre ele. Mas de repente vem um homem cheio do Espírito. E ele na verdade está dizendo para Davi: eu sou por um acaso algum espírito menor, ou um espírito vagabundo do inferno? Eu sou um principado, e vem você? Por isso que o chamou de cão. E é o que vai acontecer muitas vezes comigo e com você. Nós vamos enfrentar principados grandes, mas vão cair em nome de Jesus.
Bendito é o nome do Senhor. Sou algum cão? E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, vem para cima. Eu vou dar a tua carne. Não é o que sempre o endemoniado fala? Vou matar esse cara, vou destruir a família dele, vou enforcar ele, vou acabar com ele. Vai nada, porque o homem de Deus e a mulher de Deus não vai deixar, porque ele está cheio do Espírito Santo. Darei tua carne às aves do céu, às bestas da fera do campo. Quem são essas aves? Quem são essas bestas? As mesmas que queriam destruir, quando Deus estava fazendo uma aliança, através de Abraão, entre Deus Pai e o Deus Filho, e diz que Abraão enxotava as feras, e enxotava os pássaros. Está na hora de nós fazermos isso. Enxotar da nossa vida, enxotar dos nossos planos, enxotar das nossas finanças, dos nossos filhos, da nossa família, da nossa geração. Há uma aliança, e nós estamos dentro dessa aliança em Cristo Jesus. E é por isso que ele disse: hoje é ceia, lembre-se disso. Aquele principado estava dizendo: eu vou dar para essas coisas que me servem. Vem. Davi, porém, disse ao filisteu: sabe o que Davi disse a Saul? O teu servo no campo matou leões e ursos. Deus me livrou dos leões e ursos. Qual é o teu campo? O teu campo é teu trabalho, tua vida, tua família, tua casa. Ele disse: o meu Deus me livrou das garras do leão e do urso, que eram as bestas do campo. O que o gigante está falando aqui? Você escapou ali, mas eu vou te pegar de novo. Agora é a vez de Davi, homem de Deus. Oh, aleluia. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim, contra essa espada? Ele não estava falando da espada dele, ele estava falando da espada da boca. E você vem comigo com lança? E você vem contra mim com um escudo? Você veio para matar, roubar e destruir? Eu, porém, eu vou contra ti. Sabe, irmão, está faltando ousadia de você de chegar e falar na tua casa: eu vou contra ti, o espírito de roubo. Eu te condeno em nome de Jesus. Você não vai roubar mais meu trabalho, minha casa, minhas esperanças, as coisas que eu tenho. Eu vou contra ti em nome do Senhor. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos que você tem afrontado. Até aqui há uma destruição de palavras. Hoje mesmo, agora entra o profético. Davi era um homem profeta. Hoje mesmo. Meu irmão, quando você vai fazer a mudança? Quando Deus quiser. Não, Deus já quer. Determine um tempo. Determine um tempo e crê nele. Determine um tempo e crê nele. Bendito é o nome do Senhor. Hoje mesmo, o Senhor, reconheça o Senhor em todos os teus caminhos, te entregará nas minhas mãos. O Senhor fará as demais coisas para ti, meu querido. E aí sim, eu vou te ferir. Quando Ele me entregar, eu vou te ferir.
Quando ele me entregar, eu vou pegar os despojos. Te ferirei a cabeça, os cadáveres do arraial dos filisteus, e darei hoje mesmo as aves dos céus, ou seja, os próprios malignos que você me mandou destruir lá no campo, o meu Deus me salvou, é o que vai te destruir, principado maldito de... Amém. E toda a terra saberá que há Deus no Brasil. Bendito é o nome do Senhor. 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 Segundo Reis, estou terminando, capítulo 6, verso 1. Você vai entender agora, quando Davi, guiado pela mão do Espírito, enfia a mão no alforje e tira uma pedra. Que pedra ele tirou? Que ministério ele chamou? Não sei. Só Deus sabe. Mas foi um dos 5. Amém? Quando ele pega aquela pedra e coloca na funda dele e se prepara para começar a rodar, eu quero que você veja aqui, segundo Reis 6, os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. O que mais diz aí? Verso 1, verso 2. Vamos ao rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar tronco para construirmos ali um lugar para reunirmos. Muda. Então um deles perguntou: o quê? Não gostarias de ir com os teus servos? Ele respondeu: sim, eu vou. Verso 4. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. E o que aconteceu? Quando um deles estava cortando o tronco, o ferro do machado, ferro, irmãos, caiu na água. E ele gritou: meu senhor, era emprestado. Era emprestado. Quantos não estão hoje aqui endividados? Porque tomaram nos outros anos emprestado, mas não esperavam o que ia acontecer e está acontecendo. E agora estão totalmente endividados, afogados em dívidas. Por isso que eu estou te falando que essa ceia é do levantar. Próximo verso. Quando um deles, o homem de Deus, perguntou: onde caiu? Nessa noite o Espírito Santo está te perguntando: aonde você caiu? Que seta te acertou? O que te fez parar? O que te fez afundar? Quando o homem mostrou o lugar, mostre a Deus: Deus, eu fui afetado ali, eu fui afetado quando eu vi aquela cena, quando alguma coisa falou, ou até o apóstolo falou uma palavra, ou um irmão falou uma palavra, ou alguma coisa lá, ali eu fui ferido, ali eu fui acertado, disseram que eu não vou conseguir, disseram que eu estou fazendo só número. Aquilo me machucou. Onde você afundou, mostre a Deus. Deixa Ele curar teu interior nesta noite, deixa Ele fazer uma obra linda na tua vida. E Eliseu cortou um galho. O galho foi cortado. Chama-se Jesus. Eu tenho que estar nele. E jogou ali. E o ferro flutuou. Pôde pegar novamente e restaurar a vida. Amém? Ouça, meu irmão, quando esse homem de Deus, a cidade está cercada, está totalmente cercada ali,
Não tem como escapar dali. Então, o moço daquele profeta diz para ele: nós vamos morrer, a cidade está cercada. Mas ele sai e diz: Deus abre os olhos dele. E a Bíblia diz que aquilo estava repleto de anjos. Quero terminar aqui. Só esperando a voz do profeta dizer: ataque-os. E diz que aqueles anjos atacaram todo aquele exército com espírito de cegueira. Não enxergaram mais. O inimigo não enxergou você mais. E o profeta pegou todo aquele exército de mão, fez todo mundo dar a mão e levou até Samaria. E o rei ainda pergunta para ele: é para matar todo mundo? Ele disse: não, só alguns. O resto você dá uma festa e manda eles de volta. Você vai ver que o inimigo nunca mais vai te atacar. Por quê? Porque no meio da dor, no meio do problema, no meio daquilo que está te angustiando, se está apertando, você está dando um banquete. Um banquete de louvor e adoração a Deus. Então o inimigo vai olhar para você e dizer: não adianta atormentá-lo. Porque quanto mais atormenta, mais forte ele fica. Então aqueles anjos que estavam ali esperando a voz do profeta, agora estão atrás de Davi. Atrás de mim e de você. Só esperando o comando com fé. E Davi começa a pegar a pedra. E os anjos estão preparados para fazer aquela pedra realizar o propósito dela. O que é aquela pedra? Foi uma palavra enviada. Foi o selo da promessa. Foi o selo da palavra. O mesmo que estava com o profeta. Só esperando ele dizer: ataque. Por isso ele estava em paz. Mesmo com a cidade toda cercada e todo mundo com medo. Há uma igreja do Senhor Jesus nessa terra, que tem uma palavra de esperança, que tem uma palavra para levantar o caído, para curar os quebrantados de espírito. Esta é a igreja do Senhor Jesus nesta terra. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso esta ceia vai mudar muita coisa. E vai te trazer muitas estratégias. Para que você fale o que tenha que falar. E aquela pedra vai exatamente chegar onde tem que chegar. Quando Davi roda a funda dele, ele faz a reverência ao Senhor. Ele está louvando a Deus. Ele está criando um movimento de adoração. E ele fixa no gigante. Não fuja do problema. A Bíblia diz: não corra do problema. Encare-o nos olhos. E ele está rodando a funda. E os anjos preparados, ao soltar a parte que ele tinha que soltar, a pedra se desprende. E aqueles anjos começam a dirigir aquela pedra. E aqueles anjos vêm com espadas de fogo. E vêm com os armamentos que Deus tem, que Ele é o Senhor do Senhor e Senhor dos exércitos. E aquele gigante é apenas um gigante, mas dentro dele tem um principado que está vendo o que está acontecendo. E ele mesmo está dizendo: eu estou perdido. Porque o Deus desse garoto já me derrotou.
E eu vou ter que cair, porque Ele é o Senhor dos senhores. E o problema que você tem vai cair. E o problema que você está enfrentando vai cair. Porque se você crer, vai cair. E aquela pedra acerta em cheio o gigante, junto com os anjos que vêm e desce o porrete nele. E ele tomba. Que ministério fez isso? Não sei. Porque a honra e a glória pertencem ao Senhor e não a homens. E Ele não vai dividir a honra e a glória dEle com ninguém. E ele cai. Agora é a vez de Davi pegar aquela própria espada do gigante. O que ele usa? A unção que Deus lhe deu. Homem, bom em palavras, cheio de adoração, forte. Levanta a espada, com todos aqueles anjos em volta, os exércitos humanos só olhando e vendo. E ninguém acreditava. Diz, como pode? Como pode? Como pode? Como pode? Os exércitos são aqueles caras que estão olhando para você e dizendo, como pode? Você estava destruído, como você está se levantando, como você está crescendo, como você está indo. Você era para estar derrotado. Mas você disse, o Deus de Israel, que é o meu Deus, fez flutuar o machado, e eu estou em pé por causa dele. Você pode receber isso? Vamos louvar o Senhor. Oh, aleluia! Bendito é o nome do Senhor.